A partir de agora, nós conversamos aqui no programa O Melhor no Nordeste com Carlos Pereira, médium espírita que recebeu as informações do espírito de Joaquim Nabuco para o livro Cartas de um Imortal. E é com Carlos que conversamos a partir de agora. Obrigado pela sua presença, Carlos. Bom dia. Bom dia, Aldrin. Bom dia, amigos. Nós vamos falar de mediunidade. O assunto mediunidade, desde o momento em que começamos a postar na internet o assunto da sua vinda, as perguntas são inevitáveis. Primeiro, o que é mediunidade? Vamos começar, Carlos, fazendo as informações mais básicas para que o público que nos acompanha nesse instante possa saber do que estamos falando desde o seu início. O que é mediunidade? Aldrin, a mediunidade é uma sensibilidade que as pessoas têm de poder perceber, interagir e expressar o pensamento de um ser espiritual, de uma consciência, de um espírito, como queira ser denominado. Então, quem tem essa possibilidade de percepção, interação e expressão é, por essa razão, médium. É uma faculdade, diríamos, inerente a todo ser humano, porque o ser humano em si ele é um espírito, e todas as vezes que o ser humano ele tem um desabrochar da sua sensibilidade espiritual, naquele instante ele pode ser médium. No entanto, a palavra médium, o sistematizador da doutrina espírita nos antecipou apropriadamente isso, ele só pode ser utilizado para aquelas pessoas que tenham essa sensibilidade de uma maneira mais intensa, mais enfática, mais permanente. Então, embora em tese todo mundo possa ter, digamos assim, insights mediúnicos, médium é aquele que tem essa sensibilidade de maneira mais permanente. Quando se diz que a mediunidade é uma faculdade que pode ser desenvolvida, como desenvolvê-la? Ela se desenvolve se você tem a predisposição orgânica e espiritual, anímico e espiritual. Se você não tem essa predisposição, se isso não vem para você de uma maneira mais organizada do ponto de vista, repito, fisiológico e espiritual, não adianta você se esforçar. Normalmente o que a gente sugere é que, se isso acontecer, você vai aproveitar esses insights mais frequentes, vai aproveitar essas percepções mais frequentes e procurar uma instituição espírita, espiritualista, que trabalhe com a mediunidade para você saber o que é mediunidade e, aos poucos, aprender com esse fenômeno que você possui. Como se dá essa comunicação, essa percepção com essas pessoas que teriam passado pelo fenômeno chamado morte? Elas permanecem existindo? Em que condições e como é possível a comunicação se dar entre os ditos vivos e os chamados mortos? A morte não existe do ponto de vista espiritual, ela pode existir apenas do ponto de vista físico. O que anima um corpo físico é esse ser que a gente está generalizadamente dizendo ou denominando como espírito, e esse espírito, essa consciência, essa energia, o que você queira chamar, ela sobrevive à morte física e ela permanece inalterada, ela permanece individualizada, ela permanece uma consciência. A partir desse instante, aí varia da situação espiritual que cada um esteja, mediante o seu merecimento, mediante aquilo que construiu um processo de espiritualização quando já estava aqui no corpo físico, a pessoa pode interagir com pessoas que têm essa sensibilidade. E a partir dessa interação, ela expressar a sua vontade. Mas isso depende muito da condição espiritual de cada um depois da morte. E, naturalmente, do grau de assimilação fluídica, assimilação mental do médium. Porque não é todo médium que pode receber todo tipo de espírito. É necessário que haja um processo de afinidade entre os dois, ou pelo menos de uma assimilação energética para que a comunicação aconteça. Quando se diz que isso depende da condição espiritual de quem desencarnou, de quem passou pelo fenômeno chamado morte, mas o que qualifica a condição espiritual dele? O que vai dizer se um espírito está melhor ou não está tão bem do outro lado? O que é preciso? O que eles dizem que pode influenciar? Isso é uma questão absolutamente voltada para a moral da pessoa. Você, quando estava aqui no corpo físico, sua vida era uma vida reta, era uma vida voltada para o bem, para ajudar as pessoas, onde você cultivava valores nobres, a possibilidade de você, ao desencarnar, que é a terminologia que a gente usa na doutrina espírita, ao falecer, ao morrer, quando você vai para o mundo espiritual, você continua sendo aquilo que você era. Então, você tende a ser uma pessoa mais harmonizada, mais equilibrada. E
consequentemente terá uma condição espiritual melhor. Diferentemente das pessoas que são desregradas, que são perturbadas, que adotam valores equivocados, essas pessoas apenas perdem os corpos físicos, mas a maneira dela pensar, a maneira dela agir, os sentimentos dela permanecem os mesmos. Então, enquanto ela não voltar a um processo de conscientização da necessidade de ser uma pessoa melhor, mesmo na condição espiritual, ela não vai estar bem. Consequentemente, a dificuldade de expressão do médium vai acontecer. O que normalmente acontece, Haldane e amigos, é que essas pessoas que estão perturbadas, desarmonizadas, elas são percebidas pelos médiuns, mas exercem aquilo que a gente chama de obsessão, geralmente, que é uma influência perniciosa, uma influência negativa sobre outra pessoa. E o que é que dá essa norma de conduta, Carlos, sobre como proceder para que o amanhã, ou essa passagem, ou qual o nome que se queira dar, seja positiva? Olha, tem uma regra chamada regra de ouro, né? Que você vai encontrar isso nas principais filosofias, nos principais códigos de conduta da humanidade, vai se encontrar no cristianismo, no hinduísmo, no budismo, no islamismo, que é a máxima de você fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. Se nos processos de relacionamento a gente adotar isso como parâmetro das nossas vidas, certamente a gente vai deixar de fazer muita coisa para o outro na medida que a gente vai parar e pensar, será que eu estou ajudando o outro? Será que isso eu gostaria para mim? Essa máxima, essa regra de relacionamento ajuda bastante, eu estou apenas resumindo em uma, para que você possa fazer uma autoavaliação e, consequentemente, se o seu proceder no dia a dia for baseado nesta regra, você vai modificar completamente a sua maneira de ser, você vai se viver bem, não apenas com você, mas com todos aqueles que estão no seu entorno, certamente vai acontecer isso, e, consequentemente, vai ser uma pessoa mais harmonizada, mais tranquila, mais serena, e esse estado, né, ele continua no mundo espiritual. É importante, você frisou bem, é importante que a gente tenha consciência de que a gente não vai se transformar muito porque apenas perdeu o corpo de carne. Você que está nos acompanhando, ninguém muda de uma hora para outra, ninguém transforma-se de uma hora para outra só porque perde o corpo de carne. A gente continua sendo a mesma pessoa. Agora, aquelas que acreditam, que continuam a existir, tentam espiritualizar-se, ou seja, tentam cultivar valores espirituais, essas pessoas, elas estão se antecipando a uma realidade que elas vão vivenciar. Consequentemente, quando morrerem no corpo físico, a adaptação nesse mundo espiritual, né, nessa dimensão espiritual, vai ser mais simples e mais fácil do que uma pessoa que imagina que a vida é apenas essa realidade física, essa realidade material. Vai ter dificuldades de adaptação, até porque vai acordar no plano espiritual e dizer, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é isso? Né? E vai ter naturalmente dificuldades de adaptação. E você continue com a gente. Nós vamos a um rápido intervalo, já já tem mais o Melhor no Nordeste. Não saia daí.